Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Ronildo dos Anjos, da Igreja da Graça de Deus, aqui em Vitória, Pernambuco. Escute, uma irmã nos mandou uma pergunta, muito aflita até, ela dizendo: pastor, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu estou muito triste, pastor, porque eu já ouvi falar que a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado. E veja, meus irmãos, às vezes eu resolvi fazer, eu resolvi fazer este vídeo porque tem pessoas que ela pode pensar desta mesma maneira, que blasfemou contra o Espírito Santo. No caso dela, é que ela tem muita vontade de ser batizada com o Espírito Santo e falar em línguas, né, no dom de línguas no caso. E no caso, ela na oração teve um momento de ela orando, buscando, ela resolveu, segundo ela, falar como outros irmãos estavam falando em línguas, imitando. E depois ela indo para casa, veio aquele pensamento que ela blasfemou contra o Espírito Santo fazendo isso. Bom, veja, a questão é o seguinte: lá em Mateus capítulo 12, foi quando o próprio Senhor Jesus ele falou sobre isso, né? Porque o pecado contra Deus, o pecado contra os homens, né, há perdão, mas o pecado contra o Espírito Santo não há perdão, né? E logo quando a irmã falou, digo: olha, irmã, pode ter certeza que a senhora não blasfemou contra o Espírito Santo, não. Quando Jesus ele trouxe, né, essa resposta, falou sobre isso, antes tinha sido levado até Jesus um homem que era cego, e ele também era mudo, né? E Jesus então orou, impôs as mãos sobre ele, orou e repreendeu, e o espírito imundo ali manifestou, e Jesus expulsou. E logo quando Jesus expulsou, o homem então começou a falar e começou a enxergar. E lá no meio estava o grupo dos fariseus, né? Que era uma seita religiosa, era uma religião muito forte ali dos judeus. E quando eles viram aquilo, eles então começaram a acusar que Jesus expulsava os demônios por Beelzebu, pelo dedo dos demônios. E eles então começaram a falar isso no meio de pessoas ali. Foi quando então Jesus começa a falar: olha, então se é isso, o reino de Satanás, o reino das trevas, então está dividido, né? Está dividido. Se eu expulsei pelo dedo de Deus, então é porque chegou o reino de Deus até vocês, né? E se foi pelo reino do dedo de Satanás, então o reino do diabo está dividido. Bom, enfim, Jesus então, quando ele proferiu esta palavra, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, é quando uma obra está sendo feita, dirigida pelo Santo Espírito de Deus, como foi ali o caso de Jesus, e alguma pessoa abre a boca para dizer que aquilo ali é obra do diabo, obra de Satanás. E geralmente uma pessoa que fala isso, como no caso desses homens, eles falaram isso contra Jesus, os fariseus, porque eles na verdade tinham inveja e queriam parar de alguma forma aquela obra, né? E eles então, de forma ali incisiva, disseram que aquilo era obra do príncipe das trevas, de Beelzebu, dedo de Satanás. Jesus estava sendo usado. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando uma pessoa ela atribui uma obra que está sendo feita, dirigida pelo Espírito de Deus, e a pessoa fala que é uma obra usada pelo Espírito de Satanás. Então, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá certo? Então, olha, que você fique em paz. Certamente um crente, um cristão, quando ele faz algo e pensa que foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo, só dele já estar arrependido, já não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela fala de forma consciente ali, para agredir mesmo. Pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que a blasfêmia contra o Espírito Santo, como alguns pensam que às vezes cometeu, não cometeu. Forte abraço, Deus abençoe.